Olá, hoje temos uma atividade especial de nossa igreja na continuidade da campanha dos 40 dias de amor. É o domingo que antecede o Natal, um domingo importantíssimo, que para nós é a história da concretização do amor de Deus pela humanidade e pela sua criação. Ocasião em que Jesus se fez como um de nós, nasceu como uma singela criança colocada em uma manjedoura, ali já sentindo a realidade da vida humana no mundo, unido aos seres da criação que estavam ali à sua volta. O Natal para a gente é uma época assim de muitos significados. É a revelação do mistério, o mistério do amor que se fez carne. E eu gostaria de refletir sobre isso com vocês em mais esta mensagem da nossa campanha de 40 dias de amor. Continuamos na nossa campanha e vamos chegando assim até o final do ano. E não poderia deixar de mencionar esse fato de que a história do Natal é a maior história de amor já contada para toda a humanidade. A história de um amor louco, de um amor que se entrega, de um amor que renuncia a tudo para poder viver a nossa vida, sentir a nossa dor e trazer paz, esperança, consolo para todos os que sofrem, para todos os que estão aflitos. É palavra de esperança para toda a humanidade. Eu queria deixar aqui, então, um texto, uma mensagem, que é a nossa última mensagem da série, mas também é uma mensagem que é relativa ao Natal. E quero que você acompanhe, neste momento, essa oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus. Como a gente sempre faz, vou colocar aqui a nossa apresentação com o nosso texto. Lembrando que nós estamos nesta sequência de reflexões sobre o amor. E o amor de Deus encarnado não poderia ficar de fora. Por isso que o tema da mensagem de hoje é exatamente esse: o amor encarnado. Vamos refletir sobre o que isso significa, como isso se realiza na nossa vida. Para a gente meditar nisso, tem o texto que é mais evidente desse amor encarnado da palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E eu vou ler na nossa Bíblia tradicional, a antiga versão revista e corrigida de Almeida, aquela que era desde o tempo que eu me converti, desde o tempo dos nossos avós que liam a palavra de Deus através dessa única versão que existia no Brasil. Ela é de 1940 e foi uma bênção a gente ter essa versão disponibilizada para nós. Então, naquela versão, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que palavra poderosa, que palavra linda sobre a pessoa de Jesus. O que esse versículo relata é um grande mistério, o mistério da encarnação de Deus em um ser humano. Um Deus se fez homem. Aquilo que a gente apenas tinha como uma ideia, como vislumbre, como revelação escrita, palavra dita, pregada, anunciada, agora as pessoas podiam ver face a face. Essa é a mensagem do amor de Deus para toda a humanidade. Meditando nisso, sobre essa realidade do mistério divino revelado em Cristo, a gente chega à seguinte conclusão: o amor não é uma ideia abstrata. O amor é a realização concreta do cuidado divino por toda a criação. Isso é a essência do amor. É o amor na sua base mais
profunda, no seu sentido mais absoluto. É alguém que se importa com a gente e teria tudo para não se importar. Deus teria tudo para querer ver a humanidade longe, mas ele ainda assim ama e se faz como um de nós, para que nós pudéssemos então experimentar esse cuidado amoroso. A maior mensagem do nascimento de Jesus é que o amor de Deus se tornou visível e real entre nós. É interessante que o Evangelho de João não possui uma narrativa sobre o nascimento de Jesus, como fazem Mateus e Lucas. Toda a mensagem do Evangelho de João no começo, sobre a história da encarnação de Deus em Cristo, consiste no que a gente chama de prólogo, que são os versículos de 1 a 14 do capítulo 1, a parte inicial desse evangelho. Nessa parte, João se refere ao conceito de logos, uma palavra dificílima de ser traduzida, muito presente na filosofia ocidental. Então, João apela para um termo ocidental para poder explicar para a gente o que é essa encarnação, o que é de fato que as pessoas viram na sua época. Muitos pensadores gregos se debruçaram sobre esse termo. O primeiro, quando essa palavra surge, ela está ligada a um modo de dizer. Essa palavra vem do verbo legen, do grego, que quer dizer dizer. Se o verbo é dizer, a palavra quer dizer exatamente dito. Então, logos é aquilo que foi dito, aquilo que é dito a respeito de alguma coisa. E no que diz respeito à pessoa de Deus, tudo que nós sabemos de Deus é aquilo que foi dito, aquilo que estava sendo falado. Na verdade, essa palavra refere-se a uma ideia, a uma imagem que a gente cria na nossa cabeça quando a gente escuta uma palavra. Ela foi, então, usada para descrever tudo aquilo que é formador da nossa compreensão da realidade. O que é logos? Logos é tudo aquilo que me ajuda a compreender a realidade. O logos é mais do que um verbo. O logos é mais do que uma palavra. O logos é aquilo que nós não sabemos o que é, mas temos apenas uma ideia. Por isso que a palavra logos na filosofia é traduzida na maior parte das vezes como ideia. Logos é a base do discurso. É algo que a gente diz sobre uma determinada coisa. E a tradução para verbo foi um exercício que foi elaborado quando o texto grego foi trazido para o latim. Então, lá no original grego está logos. Mas lá pelo século III, século II, quando foi traduzido, o Novo Testamento foi traduzido para o latim, aí então a palavra logos foi representada pela palavra verbum. Verbum é da edição latina, conhecida como Vulgata. Então, no prólogo de João, esse logos, ou esse verbum, remete a uma sabedoria divina, não a um verbo propriamente, ou uma palavra propriamente, mas a um princípio orientador e organizador do universo que está em permanente mudança. Essa sabedoria divina foi revelada como palavra de Deus e entregue aos homens. Nessa palavra está a promessa que Deus visitaria o seu povo, que Deus caminharia conosco e ele sentiria aquilo que a gente sente.
João deixa claro que aquilo que era apenas uma ideia, uma revelação, uma promessa, se tornou humano. O divino habitou entre nós. O sagrado se tornou carne. A palavra grega usada para esse fenômeno ou para esse mistério é sarx. Sarx quer dizer, em grego, o nosso corpo. Não é uma massa apenas, é a nossa compleição física. A palavra quer dizer que essa ideia se fez como a gente. Ele se fez gente, com corpo, com olhos, com cabelo, com estrutura, com pensamento, com consciência, tudo que é do humano. O Logos assumiu o humano inteiro. O humano inteiro foi assumido pelo Logos. Quer dizer, o corpo formado pela complexa constituição de carne, sangue, ossos, órgãos, tecidos, sistemas vitais como a natureza sensível do ser humano. Nossa consciência, nosso pensamento, tudo o Senhor assumiu ao encarnar na figura da pessoa de Jesus de Nazaré. O Verbo tornou-se corpo visível e corpo sensível. E é dessa forma, os gestos de amor divino puderam ser vistos de forma concreta nos gestos de Jesus de Nazaré. O amor, que era apenas uma ideia, se tornou encarnado. João diz que essa ideia encarnada habitou entre nós, morou conosco. E é interessante que ele usa a palavra grega skeno para dizer que Jesus fixou sua tenda na terra, no nosso mundo, na nossa comunidade de vida. E o que ele fez? Ele fez isso cheio de graça e de verdade. A gente riu com ele, as pessoas choraram com ele, as pessoas sentiram compaixão junto com ele, as pessoas também se sentiram movidas por um encorajamento junto com ele. É interessante que mais adiante João amplia o significado do amor encarnado no seu evangelho, ao dizer que ele é extensivo a toda e qualquer pessoa. Jesus não habitou apenas numa comunidade palestina dos judeus. Ele viveu ali, mas com o propósito de alcançar toda a humanidade. João 3,16, que é um texto que nós conhecemos muito como evangélicos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo começa dizendo que foi por amor, amou o mundo inteiro, todas as pessoas, toda a criação. O amor do Pai pela criação e o amor do Filho pelo seu Pai se uniram desde o início para trazer salvação para quem estava perdido, para a humanidade que se perdeu de si mesma. Jesus é a expressão do amor divino pela humanidade, um amor apaixonado, capaz de renunciar a tudo para colocar a vida inteira a serviço de quem se ama. Esse amor encarnado nos convoca a tomarmos parte dele, a encarnarmos esse amor na nossa própria vida. O Evangelho de João diz em um dos discursos de Jesus: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Esse convite de Jesus nos interpela para que vivamos esse amor em nossa própria vida. O amor encarnado se realiza em nós quando somos capazes de reconhecer no outro, no nosso próximo, o rosto de Deus.
quando somos impelidos a transformar em ações o cuidado para que o outro seja tratado como um ser humano digno, um ser amado por Deus, um ser que é aceito pela graça divina. No amor encarnado, o sagrado e o humano se unem nas nossas práticas cotidianas. Aquilo que a gente faz no dia a dia é sagração da vida. Somos interpelados a cumprirmos a missão de Deus no mundo, a fim de torná-lo um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais solidário, em que todos e todas tenham acesso a uma vida mais digna. O amor encarnado na nossa vida corresponde à nossa própria humanização. E quais seriam os sinais desse amor encarnado em nossa própria vida? Como que eu sei como foi na pessoa de Jesus? O Evangelho me mostra como foi na pessoa de Jesus, mas como esse amor pode se tornar encarnado na minha própria pessoa? Eu quero convidar você a refletir sobre 4 atitudes do amor encarnado encontrados na pessoa de Jesus de Nazaré, que precisam ser incorporados, assumidos, realizados em nossas atitudes. A primeira dessas atitudes é a compaixão. Jesus foi tomado pela compaixão, e a compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro. Jesus se importou com gente desprezada. Jesus se importou com pecadores. Jesus se importou com gente excluída da sociedade. A carta de Pedro diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Esse amor, essa compaixão que encontramos na pessoa de Jesus precisa se realizar em nós. Eu preciso permitir que cresça em mim o amor, a compaixão, a ternura de Jesus na minha própria vida. A segunda atitude é o serviço. A ação de colocar a vida para cuidar do outro. É para isso que nós existimos. Nós existimos para servir, para colocar a nossa vida a serviço do outro. Você lembra o que Jesus fez, que está narrado nos evangelhos? Jesus curou os doentes. Jesus ressuscitou mortos. Jesus cuidou de gente vulnerável. Jesus fez isso tudo para mostrar o seu amor em ação. Cuidar do outro, servir ao outro, é essa forma de transformar o amor de Deus na nossa vida em amor encarnado. O apóstolo Paulo ensina a igreja dos Gálatas a fazer isso. Gálatas 6, 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo qual é? É a lei do amor. Quer praticar a lei do amor? Ajuda o seu próximo. Ajuda ele a ter uma vida mais leve. Carregue o fardo dele junto com ele. Caminhe com ele e você vai então demonstrar o amor encarnado na sua própria vida. Terceira atitude, o sacrifício. Por favor, não pense que eu quero que você seja açoitado, que você seja flagelado. Eu não quero isso. Isso não faz parte da nossa fé. Mas a ideia sacrificial de renúncia, de consagração da vida, isso é da fé cristã. O sacrifício de que o Evangelho nos fala não é o sacrifício de se ajoelhar para poder conseguir uma graça, de carregar uma pedra pesada na cabeça, como muitas tradições religiosas fazem para poder demonstrar piedade. Não é carregar uma cruz pesada nos ombros para demonstrar que você assume sua cruz.
isso é hipocrisia. O sacrifício que o Senhor quer é o sacrifício de uma vida consagrada. A consagração de uma vida como exemplo, como demonstração da renúncia de si. Jesus entregou a vida dele por amor. E foi um ato supremo de doação. E ele, quando chama a gente, pede para a gente negar a si mesmo. Negue a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo deve ter, assim, muitos embates para poder explicar isso para a igreja. Tanto que numa das frases resumidas sobre a consagração da vida, Paulo fala assim, está lá em Romanos, capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Consagrem sua vida ao seu próximo. Consagrem a sua vida para viver em comunhão. Consagrem a sua vida para fazer aquilo que pode trazer uma vida melhor para todos e todas. Consagrem-se ao Senhor em favor da justiça, em favor do direito do próximo que não consegue lutar pelo seu direito. Isso é amor encarnado. Vamos à quarta atitude? A quarta atitude eu chamei aqui de universalidade. O amor a todas as pessoas. É o amor extensivo como cuidado a todos, sem preconceitos, sem discriminações. É preciso que a gente ame a cada pessoa, não importa a condição em que ela se encontre. É interessante que nos evangelhos, Jesus ampliou o conceito de próximo. O que é essa palavra? Ele universalizou o amor ao chamar de próximo toda e qualquer pessoa que precisa de socorro, que precisa de compaixão, de misericórdia, seja quem for, não importa a aparência, não importa a condição social, não importa a questão de gênero, não importa nem mesmo a condição religiosa de qualquer pessoa. O Senhor nos chama a tratarmos a todos e todas de igual modo, sem preconceitos e sem discriminação. Qualquer necessitado é o próximo. Qualquer pessoa que precisa de ajuda é o nosso próximo. E cuidar do próximo é cuidar do necessitado. E cuidar do necessitado é servir a Jesus. Anote isso para você não esquecer. É assim que é a nossa fé evangélica. É assim que o Evangelho nos ensina. Lucas capítulo 10, versos 36 a 37, no finalzinho daquela narrativa do bom samaritano, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. O próximo é quem? É quem tem misericórdia da gente. Jesus disse então ao doutor da lei: vai e faça o mesmo. Seja o próximo do seu próximo. Seja o próximo de quem precisa. Se apresente como próximo. É isso que Deus espera que a gente faça, por amor. Para a gente concluir essa reflexão, eu queria pensar o seguinte com vocês. Pense comigo. O amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pela criação, junto com o amor ao próximo que ele pede que a gente experimente, se fundem numa totalidade de amor, no amor encarnado. O amor encarnado é a fusão do amor de Deus pela sua criação e o amor ao próximo que ele espera que nós tenhamos. Quando cuidamos daqueles mais pequeninos, daqueles mais humildes, dos mais sofridos, encontramos nele o próprio Jesus. E em Jesus nós encontramos Deus.
Essa é a matemática de Deus, essa é a economia de Deus. Esse é o modo de Deus se revelar a nós quando nós cuidamos do próximo, quando nós encarnamos o seu amor como amor ao próximo. Mateus 25:4, naquela famosa parábola das ovelhas e dos bodes, quando perguntam: quando te vimos necessitado? Quando te vimos precisando de alguma coisa para poder te ajudar? Aí o Senhor diz: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Se vocês cuidarem do mais necessitado por amor, vocês estão fazendo algo por amor a Deus. Mateus 25:40. Eu espero que essa palavra de Natal que a gente tem aqui, né, que ensina o amor encarnado para nós, possa despertar em nós a encarnação do amor de Cristo na nossa própria vida. E esse amor encarnado em mim me leve a amar mais o meu próximo. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a concretizarmos em nós o teu amor. Que esse amor encarnado seja uma realidade encarnada na minha própria vida. No nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa mensagem. Quero agradecer a sua presença aqui. Quero já antecipadamente agradecer aqueles nossos irmãos e irmãs que foram mais cedo na casa de nossa irmã em Cristo para celebrar o nosso culto presencial. Como eu avisei, o culto presencial de hoje foi na casa de uma de nossas irmãs em Cristo, que está impossibilitada de frequentar a nossa igreja. Então, nós ali tomamos parte, celebramos a ceia junto com ela, foi um momento muito agradável quando nós estivemos juntos louvando ao Senhor. Quero agradecer ao pastor João pela oportunidade de servir ao Senhor conosco. E quero agradecer todos e todas que aceitaram o nosso convite para estarmos juntos. Gente, nessa reta final, o que acontece? Nossa igreja não tem uma programação de Natal como as igrejas tradicionais. Então, eu queria dizer para os nossos irmãos em Cristo, sintam-se à vontade para participar das comemorações natalinas na igreja que for mais do seu agrado. E louve ao Senhor, consagre ao Senhor no Natal, reúna, se não for isso, reúna a família para poder ter um momento de oração, de gratidão. É o que a minha família vai fazer, eu e Solange estaremos em família fazendo o nosso Natal, louvando ao Senhor pelo nascimento do Senhor Jesus, pela revelação do amor de Deus na pessoa de Cristo. E espero que você tenha um bom Natal, um feliz Natal. No próximo domingo teremos a última mensagem do ano, a última reflexão. Também quero convidar a você, nós faremos uma transmissão da mensagem, será uma celebração virtual. Eu quero convidar a você a aproveitar esse momento para meditar sobre a palavra de Deus e se preparar para a chegada do próximo ano. Então, no domingo que vem, às 18h30, teremos a última palavra bíblica do ano, às 18h30, transmitida aqui em nosso canal do YouTube. E quero convidar você a ter um momento de oração, de consagração de sua vida, para que todos nós tenhamos um ano feliz e abençoado na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia entre a gente. Mais uma vez, desejo a você e sua família um feliz Natal. Deus os abençoe. Deus lhe dê graça e multiplique o seu amor na vida de todas as famílias.